Uma doença silenciosa, que não apresenta características físicas, mas que atinge direto o sentimento, causando uma tristeza profunda. Tem afetado cada vez mais cedo jovens e até crianças. Mas tem boa notícia, né? A boa notícia é que a depressão tem cura, sim. E em Joinville há um local especializado neste tratamento, onde a união entre especialistas e a família é fundamental. Ela chegou de uma festinha lá e tava, sei lá o que aconteceu nessa festa, chegou em casa, outro dia eu fui dormir e outro dia de manhã, quando eu acordei, minha filha tava tombada e tudo. Aí eu já liguei pro corpo de bombeiro, fui lá, fomos pro ponto-socorro, já mandaram pro hospital de Jaraguá e de lá já mandaram pra vir pra Joinville fazer o tratamento, porque ela tinha tomado, como tomou muitos remédios, né, são 30 Gardenal, né, coisa, isso prejudicou bastante, né. A história de uma menina, 16 anos, retrata o que assusta hoje muitos: a depressão infantil em adolescentes. Para a própria mãe, jamais imaginou que chegaria a uma internação. Tem que eu internar minha filha num lugar de louco. Eu falei, gente, vocês têm que primeiro ir lá ver, porque lá dentro não é um lugar de louco, gente. Lá é um lugar para fazer um tratamento. E o que é uma história tem sido a de muitos outros tão jovens. Em Joinville, uma realidade que tem modelo inovador e humanizado para o tratamento de uma doença que pode ser tão cruel. O que antes eram 4 leitos adaptados há cerca de 1 ano, são 14. E um serviço que já é referência no Brasil. Tudo aqui é pensado desde o momento da chegada para o tratamento da doença. Nos quartos e banheiros, objetos do dia a dia adaptados. Pratos e talheres que não quebram ou possam cortar. Até as janelas possuem um limite para abrir, mas não por se tratar de um fechamento total do mundo ou isolamento. É uma segurança aliada ao melhor conforto possível. São crianças, jovens, que estão em preparo para voltar à realidade. O paciente ele é recebido na unidade, ele é tratado assim com o máximo de respeito, né? A gente tenta entender as peculiaridades de cada paciente, as características de cada um, né? A sua estrutura familiar, da onde que ele veio, né? E tenta integrar ele nas rotinas da unidade, na convivência com os outros pacientes e com a equipe, né? O mais rápido possível, para que isso se torne um ambiente assim tranquilizador e que se inicie o processo terapêutico, né? E ainda no complexo terapêutico, sala para atividades manuais e um espaço de convivência. Aqui são plantas para cuidar, o esporte e o lazer. Em média, os pacientes ficam 12 dias internados. A maioria, 55,75%, meninos. 44,25% são meninas. Em média, tem 14 anos. Um atendimento que está sempre 100% ocupado, até porque virou referência em Santa Catarina. 68,29% são de outros municípios e 31,71% de Joinville. E os 2 principais diagnósticos: o transtorno afetivo bipolar ou de humor e a depressão. São dados da assessoria do hospital pelo setor de internação psiquiátrica antes de inaugurar a ampliação, o que deve ser ainda maior pelos últimos meses. E o psiquiatra alerta: o que aqui é tratado por uma crise pode e deve ter o acompanhamento de quem está por perto. A gente sempre procura assim, inserir a família no tratamento, tentar entender o funcionamento daquela família e buscar assim, vamos dizer assim, uma rede de suporte maior para que a gente consiga manter essa estabilidade que a gente conquistou aqui dentro, lá fora, né, no segmento do tratamento. Passar por essa porta em meio a um surto, um momento tão delicado, é fazer uma promessa de nova vida, novo caminho. O que para os familiares e amigos pode parecer fraqueza, é sim uma doença, mas que tem cura. E mesmo para quem é tão jovem, o acompanhamento. Terapias para a esperança de que sorrir faz bem.
A família é extremamente importante, a gente tenta trabalhar também com eles aqui. Muitas vezes a internação ela se baseia num período de trabalhar os vínculos, né? A responsabilização da família também, então a gente tenta inserir elas o máximo possível para fazer com que, para não lidar com a criança como um problema, né? Então, e para que a família possa também dar a garantia de que vai seguir esse tratamento lá fora, administrando a medicação, tendo vigilância de cuidados, podendo identificar se essa criança se coloca em risco ou não. É um pacto que mãe e filha, ainda aqui durante o tratamento, fizeram juntas. Dentro de alguns dias, a adolescente deve ter alta. E a principal mensagem que querem levar é viver o daqui para frente. Esqueceu tudo que aconteceu pro passado e ir para frente, né? Daqui para frente, e que Deus ajude a gente a chegar lá bastante, né? E vai ajudar. Com certeza vai ajudar. Olha, uma coisa que eu tenho a dizer, gente, é que nunca você deve subestimar qualquer sinal de tristeza, de momento de estresse, alguma crise que acontece com seu filho, sua filha, porque muita gente às vezes subestima isso, sabe? Um sinal ou outro, às vezes vem do colégio um pouco irritado. Tente dar mais amor, mais carinho. Não ache que aquilo ali é simplesmente uma manha, porque, gente, eu tive depressão e sei muito bem o que é isso. Eu mascarava a minha tristeza com um sorriso para que ninguém identificasse isso. E por isso, sabe o que é preciso ter? Mais sensibilidade de pais, de parentes, de quem está ali cuidando do seu filho ou sua filha, para identificar como é que está a situação emocional da criança, do adolescente, porque eles não têm uma estrutura, quem sabe, para aguentar as pressões da vida e às vezes isso acarreta, sabe o quê? Em um desequilíbrio emocional tal que ele às vezes comete situações como essa da reportagem. Forte demais. Precisamos abrir os olhos para essa situação. Aí vem também, Sabrina, aquela situação de internet, de jogos que às vezes pode até piorar a situação. É um controle que a gente precisa ter. Não estou dizendo que tem que criar uma redoma, mas sim um acompanhamento, aquele carinho, aquele amor especial, onde você pode orientar, onde você pode aconselhar, onde você pode abraçar, dizer eu te amo e ouvir o que ele tem para falar. E não tente parar aí, fazer ele parar de chorar. Faça chorar, porque chorar faz bem, viu? Eu sei, experiência de causa, eu sei muito bem o que é isso, viu? E hoje estou curado. Cada caso é um caso, né? E aí a gente viu 2 especialistas na reportagem falando, um psiquiatra e uma psicóloga. E aí o que a gente viu na reportagem são trechos, partes dele falando, e durante a reportagem conversando com eles, os 2 foram unânimes em uma palavra só: família. Porque a depressão pode sim ser genética, mas é o ambiente familiar que pode diagnosticar e que pode sim e deve levar ao tratamento. E os 2 utilizaram uma frase que é muito importante para quem está em casa agora assistindo ter em mente: depressão não é frescura, é doença, tem tratamento e tem cura. Esse serviço de atendimento ali do Hospital Infantil, ele é referência não só no estado, mas virou referência no país. Inclusive, os especialistas falaram, eles foram em outros lugares, outros países, para tomar essa referência, para tornar o mais confortável possível quando eles estão em surto, que é quando vão até lá. E chama a atenção demais. A depressão está entre os maiores casos que estão ali, que estão acontecendo esse atendimento. Então, assim, ó, se às vezes o sinal é um choro, não. Às vezes o sinal pode ser o que aprontou na escola. Então, se o seu filho, às vezes, pode fazer algo na escola, é para chamar a sua atenção. Rede social influencia? Influencia sim. Aquela boneca que falamos há pouco, mais ou menos especialistas falaram, porque aquilo ali é algo que às vezes pode até assustar. É o conversa, é o diálogo, é a presença da família. Pode ser um pai, uma mãe, um padrasto, um tio, uma avó. Aquela referência que é o que pode ajudar durante o dia a dia, durante um tratamento. Porque filho gosta, assim, de amor, mas filho também pode ter um puxãozinho de orelha de vez em quando. Tem filho que está pedindo para levar um puxãozinho de orelha para se sentir amado. Então, é o diálogo, a grande peça fundamental e a família.